Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um livro muito especial chamado Por Essa Cruz Te Matarei, do Bruce Olson. Esse vídeo faz parte da série Livro de Cabeceira aqui do canal É o Missionário, mas também faz parte da grade curricular do curso de pesquisa de campo que eu dou em algumas escolas de missões. Portanto, se você é aluno meu na aula de pesquisa de campo do curso de missões urbanas ou missões transculturais, fica até o final do vídeo que vai ter algumas tarefinhas aí pra gente, beleza? O Bruce Olson foi um missionário norte-americano que com 16 anos ele participou de uma conferência missionária em que ele ouviu sobre a realidade do mundo afora, de países onde o evangelho ainda não tinha sido tão propagado, e ele sentiu no seu coração uma chama, um peso muito grande por essas pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Cristo. E ele relutou muito, relutou com a família, relutou com conflitos internos, e até que com 19 anos ele deixou tudo para trás e comprou uma passagem para Venezuela e foi apenas com alguns dólares no bolso com a intenção de trabalhar com indígenas. Lá na Venezuela ele ficou sabendo através de um cara que trabalhava no Ministério da Saúde de uma tribo que vivia na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, chamada os Mochilones. Os Mochilones, eles eram conhecidos como uma tribo extremamente selvagem e que nenhum homem de fora ainda tinha conseguido se aproximar para saber ao certo como aquela tribo vivia. Alguns trabalhadores de empresas petrolíferas já tinham tentado se aproximar, mas tinham sido mortos a flechadas ou de outras formas, então era uma tribo que se sabia muito pouco sobre ela. E naquele momento o Bruce, então, ele realmente se interessou demais por essa tribo, e no livro ele conta como ele conseguiu chegar e viver entre os Mochilones. Não foi fácil, mas ele viveu 5 anos entre os Mochilones sem falar de Cristo Jesus. Até que um dia ele já tinha feito uma amizade muito sincera, muito profunda com um jovem da tribo, que ele chama de Bob. E eles estavam debatendo acerca de um fato que havia ocorrido na tribo, que um homem da tribo havia morrido. E isso deu uma abertura para o Bruce, então, falar de Cristo. Mas por que esse livro e a história do Bruce, a história dos Mochilones é tão interessante? Porque ele trata de uma forma muito interessante como a cosmovisão de um povo ela pode se abrir para as boas novas, se abrir para o evangelho. E o Bruce soube, com a direção de Deus, aproveitar isso muito bem. E por favor, gente, fiquem atentos que vai ter um spoilerzinho aqui, tá? Sobre um dos capítulos, o capítulo 17. Se você não quiser ter esse spoiler, para o vídeo agora e vai ler o livro, tá bom? No capítulo 17, o Bruce conta como os Mochilones receberam a Cristo, usando então as lendas e a própria cultura daquele povo. Eles estavam tristes porque uma pessoa tinha morrido na tribo e tal, e aí surgiu uma conversa de uma lenda muito antiga que os Mochilones haviam recebido um falso profeta e seguido os ensinamentos desse falso profeta, e isso distanciou eles de Deus completamente. Eles se sentiam um povo abandonado por Deus. Mas também existia uma lenda de que um profeta viria usando o talo de bananeira e Deus se revelaria para o povo dos Mochilones através do talo da bananeira. E quando o Bruce ouviu essa história, ele ficou bastante intrigado, bastante confuso, mas como que Deus pode vir a vocês através de um talo de bananeira? E ali o Bob cortou um talo, aquele talo saiu rolando pelo chão e ele se abriu todinho como se fosse as páginas de um livro. Na hora que o Bruce ouviu isso e viu aquele talo todo aberto, ele falou, já sei, é o livro, correu, pegou a Bíblia dele e mostrou para aqueles homens a Bíblia dele, disse, esse é o talo de bananeira, é através daqui que Deus vai se revelar para vocês. E aqueles Mochilones pegaram aquela Bíblia do Bruce e começaram a rasgar e comer, porque eles queriam Deus, eles queriam receber Deus. E aí foi que, com muita conversa, eles começaram
a perguntar sobre o Evangelho. E uma das outras lendas que o Bruce usou para explicar Cristo encarnado entre os homens é que eles contam que as formigas da tribo estavam tentando fazer as suas casas. E um homem viu todo o esforço, todo o trabalho das formigas e ele se desejou estar entre elas para ajudá-las. E aí ele tentou se aproximar e as formigas fugiram, correram de medo daquele gigante, né? E então aquele homem, ele recebeu o poder de se transformar numa formiga e então na condição de formiga ele pôde ajudar todo aquele formigueiro, né? E depois então ele volta a ser homem e ele revela para as formigas que era ele ali que estava ajudando as formigas, né, em formato semelhante a elas. E através dessa lenda ele trouxe para os mochilones o plano da salvação e a obra que Cristo fez de se encarnar entre os homens para poder salvar os homens, né? E depois disso, depois que o Evangelho foi apresentado dessa forma, o melhor amigo do Bruce, que era o Bob, ele entrega a sua vida a Cristo de uma maneira muito particular, muito pessoal. E Deus é tão maravilhoso que Deus usa a vida do Bob, do indígena mochilone, para alcançar o restante da tribo. Então confere lá no capítulo 18, porque vai falar muito sobre como foi todo esse processo, essa dinâmica e como o Bruce se sentiu, como ele se sentiu, ele sentiu ali um certo escândalo da forma como o Evangelho chegou entre os mochilones, porque ele tinha uma ideia de Cristo, de como Deus iria se revelar, e Deus se revelou totalmente na forma que os mochilones iriam entender, né? E aí fica então uma dica para vocês: leiam esse livro, porque ele fala muito da importância de entender a cosmovisão de um povo, de pesquisar sobre o campo que vai ser trabalhado e acima de tudo, ele fala sobre confiar em Deus, ele fala sobre o poder de Deus, a manifestação de Deus de uma forma muito singular. E para você que é meu aluno ou vai ser meu aluno, eu peço para você acessar aqui na descrição desse vídeo, tem o site do Anthropos, do banco de dados do Anthropos, banco de dados de tribos indígenas. E aí você vai então acessar o perfil da tribo dos mochilones. E eu quero que você leia então todo esse perfil da tribo dos mochilones e vá identificando todas as características, todos os detalhes, as informações que não só o Bruce Olson, mas outros missionários colheram, e que essas informações hoje podem ajudar e muito outros missionários que queiram atuar ali naquela região. Então leia, identifique os pontos que você julga importante, e para ajudar a gente também a pensar como é importante que o missionário faça uma pesquisa de campo e registre aquilo que ele descobriu ou até mesmo aquilo que ele viveu, para que outros missionários no futuro possam ser beneficiados com aquilo, e isso vai ajudar muito esse trabalho. Então, pessoal, é isso. Se você curtiu, compartilha aí com seus amigos, dá um joinha aí e caminha com a gente, tá bom? Que Deus abençoe você, um abraço!